visto muito e ouvido muitos ensinamentos sobre o jejum. Eu tenho visto muitas pessoas perguntarem também sobre o jejum. Então, vou dar a minha opinião e vou falar biblicamente o que é jejum. Jejum bíblico, a gente vê isso lá no livro de Esther, a gente vê isso lá no livro de Jonas, enfim, e muitas outras partes da Bíblia quanto a jejum. E então, era não comer e não beber. Em Nínive nem sequer os animais comeram ou beberam. É que eu tenho visto hoje e ouvido tantos ensinamentos sobre o jejum, principalmente ele se baseando na passagem de Daniel, quando ele e os seus amigos, eles proporam no seu coração, ou o Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem beber do seu vinho. Por quê? Porque ali tinha algo que eles não comiam e nem bebiam pelo fato de eles não querer ferir a lei de Moisés. Eles queriam andar dentro da lei de Moisés, porque eles aprenderam desde pequeno isso. Então, quando vieram para a Babilônia, colocaram esse propósito no coração de não se contaminar, não de jejuar. A Bíblia não diz que eles disseram, nós vamos jejuar, não. Eles propuseram no coração o desejo de não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem também beber do seu vinho. Então, hoje está fácil o ensinamento quanto ao jejum, porque eu vejo muitas pessoas hoje ensinando que você pode jejuar do macarrão, você pode jejuar do arroz e comer as outras coisas, você pode jejuar da carne e comer todas as outras coisas, jejua da salada. Isso não é jejum. Quando você faz isso diante de Deus, quando você diz, eu vou jejuar do arroz, ou eu vou jejuar da salada, você está falando, a sua boca está falando, então o que acontece? Você fez um propósito diante de Deus, você vai ter que cumprir. Não vai servir como jejum, mas como você falou, a Bíblia diz que todo aquele que fizer um voto diante do Senhor ou ao Senhor, não tarde de cumprir, porque o Senhor não se agrada de voto de tolo. Falou, então cumpra, faça, mas não serve como jejum, mas sim como um propósito. Então seria fácil, né, se desse para mortificar a carne através de um jejum, se abster de um arroz ou se abster de um macarrão. Eu gosto muito do arroz, para mim é a melhor comida, mas não seria difícil jejuar 1 mês, 2 meses, 3 meses do arroz e comendo as outras coisas. Mas jejuar é não comer e não beber. Certa vez um amigo meu disse para mim, eu estou jejuando de outras coisas e comendo só salada, que é o meu jejum e tal. Eu disse, não, mas isso não serve como jejum. Ele disse, então olha no dicionário. Então, eu como não conhecia o que dizia o dicionário, mas sim a Bíblia só, aí, né, e a Bíblia é toda a fonte que nós devemos extrair as coisas de dentro dela, mas aí cheguei em casa, não discuti com ele, cheguei em casa, fui olhar no dicionário e no final da explicação sobre o jejum, diz quebra de jejum, comer ou beber qualquer coisa. Você come ou bebe qualquer coisa, você quebra o jejum. É o dicionário português que está dizendo. Então não é jejum, meus amados irmãos. Jejuar é não comer, é não beber. É quando se extrai esse tipo de texto, se pega certo texto da Bíblia e quer se colocar como regra, como doutrina, quando na verdade não está condizendo com o ensinamento que estão ensinando. Então, isso tudo se torna algo sem proveito praticamente. Mas muitas pessoas, eles olham isso, não examinam a Bíblia e acabam indo e acreditando nessas coisas. Daniel não fez jejum, fez um propósito no coração. É diferente de jejum. Então, jejuar é não comer e não beber. Jejue como o jejum de antigamente, quando a igreja ensinava de que jejuar seria não comer e não beber, né? Alguns jejuam até meio-dia, outros jejuam até as 6, outros até o outro dia, outros 3, 4, 5 dias, sei lá, e assim por diante. E a gente vê que às vezes as pessoas até dizem, mas como é que Moisés ou Jesus aguentaram 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Meus irmãos, na presença de Deus,
Moisés estava na presença de Deus, era o homem que disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, e o Senhor se revelou a ele. É o homem que disse: olha, Senhor, eu não quero que um anjo vá conosco, eu quero a tua presença, e o Senhor foi com ele. Então, meus amados, a comunhão de Moisés era tão grande, e quando ele sobe para cima do monte lá, do monte Sinai, ele Deus, ele está se alimentando de tudo que Deus fala, de tudo que Deus coloca, é uma maravilha. Então ele não vai nem se lembrar, Deus é o alimento, é o sustento. Jesus várias vezes disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, e ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quem está na presença de Deus, jejua sem comer e sem beber, sim. A carne é mortificada, o espírito é vivificado, e quem anda mais em espírito, ele quer mais é fazer a vontade de Deus, ter mais intimidade, mais comunhão com Deus. Então, fica essa palavra, essa dica, para que você aprenda também, biblicamente, e também pelo dicionário, o que é jejum e o que é quebra de jejum. Tá bom? Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, espero que tenha ajudado alguém e que Deus vos abençoe.